Sejam bem-vindos de volta, e no que seria o primeiro episódio da terceira temporada, temos nada mais que uma recapitulação de todos os eventos que já tivemos até agora. Caso não se recorde, acabamos de passar por Stein, o assassino de heróis, e os exames finais de semestre da academia. Isso quer dizer férias, porém não deve ir muito longe porque um acampamento de treinamento os espera. Sendo esse um ótimo momento para todos ali criarem esse momento de confraternização, ou uma competição saudável. Pelo menos uma tentativa interessante para relembrar suas individualidades, em que são capazes, onde estão em termos de desenvolvimento de suas histórias e revivendo rivalidades. Que com certeza, se formos considerar os preparativos que estão sendo tomados pela Liga dos Vilões, não será um que os alunos do primeiro ano da academia irão esquecer tão cedo. Mas também não precisando de muito para isso, porque o acampamento começou antes mesmo de chegarem, nos sendo apresentado esse novo grupo de heróis que será responsável por eles durante esse período, forçando seus limites mais do que nunca, com Bakugo repetindo o mesmo teste físico que fizeram assim que foram admitidos na academia, descobrindo que apesar da experiência que adquiriram pelos últimos acontecimentos, suas individualidades não estão mais fortes, sendo exatamente essa a finalidade do acampamento, além de prepará-los para tirarem a permissão deles para usarem seus poderes em situações de emergência por conta dos últimos acontecimentos. Tudo isso enquanto Deku, pela primeira vez, é confrontado com alguém que não acredita na figura dos heróis, achando tudo isso uma besteira, já que seus pais morreram em uma missão, para todos sendo algo para se orgulhar, mas Kota realmente não enxerga assim. O desprezo de Kota não apenas diz respeito aos super-heróis, mas aos vilões também em toda a classe super-humana, sendo ele mesmo um deles, não entendendo essa intitulação, adoração e o direito que o poder lhes dá de matar uns aos outros. Com Deku tentando ser a pessoa que iria convencê-lo do contrário, mas palavras de um estranho que acabou de conhecer não realmente têm o peso que Deku acreditou que iria ter, ao menos que venha acompanhado de uma ação que ilustre a sua intenção, sendo talvez aqui a pessoa mais indicada para falar com o garoto, o herói número 1. Porém, Almighty não se juntará a eles no acampamento, não querendo chamarem muita atenção da união dos vilões, sendo ele claramente um acontecimento, facilmente se tornando um alvo para um possível ataque, que mesmo assim, sem Almighty, aconteceu. Com a união dos vilões apresentando uma nova formação, uma nova motivação e um novo alvo. Todos ali, os profissionais principalmente, foram pegos de surpresa, no meio de uma atividade à noite em que os alunos foram divididos em grupos, tendo que fazerem o melhor que puderem até a ajuda chegar. Sendo essa mais uma situação que o primeiro ano deverá enfrentar e dessa vez a turma B não pretende ficar para trás. Sendo no momento, Kota sim a maior preocupação com ninguém sabendo onde fica seu esconderijo secreto, com exceção de Deku, que tem a responsabilidade agora não só mais de salvar o garoto, mas mostrar que super-heróis têm sim o seu lugar, a sua importância pelo que fazem e o que representam para as pessoas, enfrentando ninguém menos que o responsável pela morte dos pais de Kota. Ambos com poderes que potencializam suas capacidades físicas, sendo levado ao extremo. Com o garoto entendendo a figura não apenas de um herói, mas nessa altura, do seu herói. Disposto a tudo por alguém que acabou de conhecer e sempre disposto a superar uma dificuldade. E apesar de tudo, o encontro de Kota com o assassino de seus pais foi apenas uma infeliz coincidência, que resolvida por enquanto precisam se reagrupar e se preocupar com os verdadeiros alvos. Os alunos do primeiro ano, mais especificamente Bakugo, sendo concedida a todos eles total permissão de um professor para entrarem em combate, não querendo Razorhead repetir o que aconteceu em Hosso, tendo eles a sorte de poderem contar com uma dupla unindo forças como Tetsu e Kendo, que eliminaram uma ameaça, sendo essa a grande chance da turma B tomar o protagonismo da turma A, sendo exatamente situações e experiências como essas que separam as duas turmas, enquanto Shoji precisa lidar com o descontrole de Tokoyami e a sua sombra antes de qualquer coisa, tendo aqui Midoriya que fazer uma escolha, ficar e ajudar Tokoyami ou seguir caminho e chegar a Bakugo antes que seja tarde demais. Uma escolha que não realmente precisa fazer e nem quer, principalmente se conseguir salvar os dois ao invés de apenas um, correndo em direção a Bakugo e Todoroki na esperança que com seus poderes consigam controlar o Shadow de Tokoyami. Mas não, sem antes derrotar Moonfish, que devidamente resolvido agora podem se concentrar em escoltar Bakugo em segurança até a sede do acampamento onde os professores estão, encontrando Uraraka e Tsui no meio do caminho, cometendo o pior erro que poderia em uma crise como essa. Eles abriram a guarda, permitindo que não apenas Bakugo, mas Tokoyami também fossem capturados por essa nova figura, chamada Mr. Compress, que apenas quer apresentar a esses dois um novo caminho diferente daquele que já estão, e talvez se unirem à união dos vilões. Voltando um pouco, a sede do acampamento, apesar das aparências, não necessariamente era o lugar mais seguro, assim como qualquer outro lugar ali durante o ataque, sendo revelado por Dabi a verdadeira intenção de toda essa ação dos vilões, desestruturando toda uma sociedade construída na imagem e reputação de All Might e a Academia de Super-Heróis, que agora são uma coisa só.
e sequestrar um de seus alunos da academia é exatamente algo que não estão preparados para lidar. Com os heróis claramente perdendo para os vilões, e o acampamento que tanto ansiavam para aprender e ensinar acabou da pior forma possível, sendo a única opção reagir. E como aprendemos em Rosso, situações complexas devem ser deixadas para os profissionais. O que é ótimo na teoria, mas na prática é bem diferente, principalmente porque estavam tão perto. Todoroki e Kirishima não pretendem ficar de braços cruzados, e esperam uma resposta de Momo que possui a localização dos vilões, graças a um chip que implantou em um gnomo no acampamento. E Midoriya, dentre todos, é quem mais deveria estar frustrado com toda essa situação, e o seu estado sendo o pior possível. Caso ele ultrapasse o limite de seu corpo mais algumas vezes, corre o risco de perder os seus braços. Contudo, o plano original não consiste em um confronto direto com os vilões, mas sim em uma tentativa de resgate, com Momo se juntando a eles e mesmo Ida, numa tentativa de controlar a situação, não sabendo o que irão encontrar quando chegarem no esconderijo. Querendo os vilões sim que Bakugo mude pro lado deles, algo que se não prestar atenção no que viram até agora e principalmente no festival desportivo, apesar de ter um temperamento violento, isso não vai acontecer. Bakugo está do lado dos heróis e quer ser melhor que o número 1, que devo dizer, não está de braços cruzados. Com todas as suas tentativas sendo em vão, e a existência de alguém acima de Shigaraki se tornando uma realidade. Do outro lado, Deku e os outros chegam no esconderijo que o sinal indicou para eles. Contudo, isso não quer dizer de forma nenhuma que é onde Bakugo estará, encontrando no lugar um exército de gnomos apenas esperando a ordem para atacar, sendo esse o exato momento que os heróis por fim reagirão. A coletiva de imprensa com certeza é um protocolo que a academia precisou seguir por tudo o que aconteceu. Mas mais que isso, foi também uma ferramenta extremamente importante para garantir a surpresa nesse contra-ataque. Porém, alguma coisa está errada. Bakugo, mais uma vez, quando estava no alcance dos heróis e principalmente Almighty para ser salvo, desapareceu. Não esperando de forma nenhuma que aquele que chamam de All for One e o mestre de Shigaraki apareceria, transportando não apenas Bakugo, mas todos os outros vilões, inclusive Shigaraki, com quem possui uma relação que vai além de mestre e aluno, o protegendo sempre que puder. Só que agora toda essa situação mudou porque Midoriya agora mais uma vez tem a chance de salvar Bakugo. Porém, eles não têm a menor capacidade de lutar, muito menos vencerem, todos completamente paralisados de medo do All for One. Contudo, a chegada de Almighty mudou todo o cenário, já tendo enfrentado Almighty uma vez e agora de novo, dando a oportunidade de Midoriya e os outros, mesmo sem saber que estava ali, criarem um plano de fuga, em que Kirishima é o ponto central. Caso contrário, Bakugo nunca aceitaria ser salvo por qualquer outro ali. Tendo os dois, desde o primeiro dia na academia, criado não apenas uma amizade, mas uma relação de respeito, dando espaço agora para Almighty usar todo o poder que ainda possui, sem precisar se preocupar com Bakugo. O mesmo valendo para o All for One. Nana Shimura é o nome da mestra de Almighty e também sua antecessora do One for All, e sendo morta pelo seu próprio criador. All for One já foi mencionado antes como quem originou o poder que Midoriya está destinado a herdar de Almighty, assim que a última chama de seu poder sumir, algo que está cada vez mais próximo de acontecer, com a revelação que Tomura Shigaraki é neto de sua mestra. Seja verdade ou não, a sensação de falha com o garoto veio, tendo-o enfrentado de algumas vezes e vencendo todas, nunca sabendo ou enxergando o quanto ele precisava de ajuda, chegando ao seu limite e mostrando a sua verdadeira forma para o mundo, sendo esse o momento mais importante de provar que, independente de qualquer coisa, ainda é o símbolo de paz que todos acreditam e esperam que vença o mal de toda e qualquer ameaça, se lembrando sempre de onde veio e pelo que luta, com pouco que tinha do One for All ainda em seu corpo se extinguindo, mas não se deixando vencer, não sem antes Midoriya estar pronto para tomar o seu lugar, porque na próxima vez será ele quem estará ali. Os planos de Tomura Shigaraki, que começaram como meros atos infantis, foram se desenvolvendo ao longo do tempo, colocando um fim de vez na ideia do invencível símbolo da paz. Apesar de Almighty estar vivo, seu lugar como número 1 agora está vago. Dito isso, uma nova política na academia será instaurada, com o treinamento de seus alunos sendo mais urgente do que nunca, para estarem prontos para assumirem seus papéis na sociedade com a próxima geração, enquanto enfrentam uma guerra nesse exato momento, sendo agora obrigatório que os seus alunos morem na academia, para todo esse processo acontecer de forma intensiva e segura, precisando da autorização de seus responsáveis, sendo a mãe de Deku realmente a mais difícil de convencer, decidida a mudá-la de colégio, já que desde que entrou na academia, nada aconteceu a não ser Deku se machucar de novo e de novo, o que é compreensível. E Almighty, independente do colégio para onde Midoriya for, garantiu que o terá como seu pupilo e sucessor, ensinando tudo o que sabe e o protegendo com a sua vida, revelando pela primeira vez para a mãe do garoto que Midoriya será o seu sucessor.
Essa nova formação não é só apenas mais segura para os seus alunos, como também uma oportunidade da academia investigar melhor de onde aconteceu o vazamento da localização do acampamento de verão, se pelos professores ou pelos alunos, dando início à busca pela próxima fase dessa história, a busca pela permissão provisória para usarem seus poderes em apenas situações de emergência, sem a necessidade da permissão de um profissional, algo agora mais importante do que nunca. Mas antes, um momento de descontração é necessário, com toda a turma A se reunindo mais uma vez. Agora em uma competição de decoração para saberem quem tem o melhor quarto. Tendo sim algumas questões mal resolvidas que precisam lidar como um grupo que ficaram abertas na última vez que estiveram todos juntos. E Bakugo tinha sido sequestrado pela União dos Vilões. Problemas e questões que agora não são mais um problema. Já que qualquer um que quebrar as regras a partir de agora será expulso. Depois de todos esses últimos acontecimentos desde o acampamento, as férias de verão ainda não terminaram, e de forma nenhuma esperaram um semestre para dar início ao treinamento de seus alunos, fortalecendo suas habilidades e, o mais importante, desenvolverem a primeira técnica secreta deles, sendo ela aquilo que lhes dará a vantagem de uma possível vitória, sendo também um bom momento para um upgrade em seus uniformes, havendo pela última vez no festival desportivo como parte da equipe de apoio. Aqui, Deku, mais que uma técnica secreta, precisa encontrar uma forma de usar o One for All sem comprometer ainda mais os seus braços, não se dando conta que esse tempo todo estava apenas tentando copiar Almighty, não percebendo que o poder agora é seu, precisando tomá-lo para ele, e parar de imitar aquele que tanto admira. A turma B também vai tentar suas permissões provisórias, não querendo dizer de forma nenhuma que irão se enfrentar nela, existindo uma logística que permite se inscreverem em dias e lugares diferentes, exatamente para algo assim não acontecer, e que alunos da mesma escola não tenham que se enfrentar. Até porque tudo indicará que é exatamente o que essa prova se tornará, uma batalha de escolas. Apesar de todos estarem atrás de suas licenças provisórias por um motivo genuíno que acabou se tornando também uma profissão assalariada nos dias atuais. Já ouvindo falarmos de outros cursos de super-heróis, mas nunca realmente vendo quem são essas pessoas. Isso é até agora. Com a prova dando início, seguindo uma tradição que se repete todos os anos. Enquanto colegas de todo o país competem, a Academia de Heróis é a única que sofre com a desvantagem de terem suas individualidades conhecidas, bem como estilo de luta e fraquezas por conta do festival desportivo, que é televisionado por todo o país. Mas apesar desse fato, seus alunos sempre tendem a ir um pouco mais além, e o porquê a necessidade de técnicas secretas foi extremamente importante para esse momento. A primeira prova consiste em sistemas de alvos colocados pelo corpo dos participantes, e os primeiros 100 a eliminarem 2 ou mais pessoas passarão para a próxima fase, sendo simplesmente uma corrida contra o tempo, e garantir a sua vaga, pois quanto mais demorassem, menos vagas para a próxima etapa encontrarão, tendo que contra-atacarem e reagirem em algum momento. E na ação, um estudante que superou até mesmo Todoroki durante a admissão na Academia de Heróis e ainda assim decidiu recusar estudar lá. É no momento uma grande ameaça para a sobrevivência de qualquer um ali nesse momento, eliminando sozinho mais de 100 participantes, sendo o primeiro a concluir essa etapa, enquanto Midoriya lida com as situações conforme são dadas, com alguns deles decidindo seguirem a prova sozinhos, enquanto outros acreditam que são mais fortes em número, e qual a melhor estratégia é algo que Todoroki logo irá descobrir, sendo ele o primeiro da turma A passar para a próxima etapa, mas para isso teve algumas dificuldades por estar sozinho. Mas por sorte, podendo se apoiar na vantagem que o cenário ofereceu para ele. Já Momo, Jiro, Shoji e Tsui são os próximos a encarar um grupo de garotas lideradas por alguém cuja individualidade é ser um super gênio, com um plano que consistia em utilizar todos os 4 alunos da Academia de Heróis antes de darem um golpe final. Um plano sem dúvida inteligente, mas pecando por não considerar o diferencial da turma 1A. Mesmo em um teste como esse, jamais deixariam nenhum dos seus para trás, algo que herdaram de Midoriya. Todas as situações que já passaram, mas surpreendentemente de Bakugo também, e a sua paixão em se tornar melhor que o número 1, dispostos sempre a irem além dos seus limites. Bakugo, Kirishima e Kaminari são os próximos, enfrentando alguém que possui uma habilidade incomum, transformando todo aquele que aparecer em seu caminho em um bolo de carne. Sendo o grande salvador aqui, Kaminari, transformando Bakugo, Kirishima e todos os outros alunos, sendo exatamente o que precisavam para passarem para a próxima fase. Deku, Ochako e Seto também logo irão se juntar a eles na sala dos vencedores, faltando poucas vagas e ainda temos alunos da turma A que não passaram. A Yoma demonstrou a vontade de se sacrificar pelo bem de seus colegas, mais especificamente Ida, claramente não confiando em suas habilidades e também tendo medo do que viria caso passasse, e eventualmente conseguisse uma licença provisória. Mas no final, acabou sendo o ponto focal, queria juntar todos mais uma vez, e a comprovação que em números são sim mais fortes, com todos da Academia de Heróis da turma A passando para a próxima fase.
A segunda fase do teste consiste em não analisar as habilidades e força de ninguém, mas sim a capacidade que possuem de serem heróis, simulando um cenário de resgate, destruindo toda a arena que tinham acesso, e toda uma gama de civis em perigo, precisando resgatá-los sendo avaliados pelas próprias vítimas, com o trabalho em equipe aqui sendo essencial, funcionando melhor em grupos menores, promovendo que trabalhem todos juntos, não mais existindo ali alunos de diferentes escolas, com todos tendo um único objetivo e ultimamente conseguirem a pontuação necessária para conseguirem o que precisam e replicarem essa simulação no mundo real quando tiverem a oportunidade. Uma situação que os mais experientes com certeza irão se sobressair, restando para os novatos da turma 1A apenas aprender com eles, tendo que sim salvar o máximo de civis que puderem, mas também precisando conter a ameaça dos vilões que ainda não foi derrotado. O episódio 58 é um especial, com apenas 6 dos alunos que estão participando do exame para licença provisória, que remonta uma aula que tiveram na academia, em que precisaram realizar um salvamento de um roubo ao banco, mas precisando descobrir o que aconteceu e quem foi o responsável pela morte do até então vilão de toda a situação. Eventualmente conseguindo, mas acabam cometendo o crime mais grave que poderiam. Eles deixaram o vilão fugir. De volta ao que interessa, esse papel de vilão está sendo desempenhado por Gang Orca, alguém que participou da operação de salvamento de Bakugo, estando entre os 10 melhores heróis do país. E apesar de parecer um vilão ele não é. Nessa fase do exame, todos começam com o número máximo de pontos que poderiam atingir, e de acordo com a habilidade de salvamento de cada um, pontos vão sendo retirados, e aqueles que ficarem abaixo da média serão reprovados, precisando antes que os vilões chegassem onde estão as vítimas, mudar a estação de resgate, com Inasa e Todoroki tomando a frente para impedir Gang Orca, mas para trabalharem juntos e usarem suas habilidades a favor da causa do salvamento, precisam primeiro lidar com questões mal resolvidas de quando Inasa era apenas uma criança, usando seus poderes um contra o outro, esquecendo o verdadeiro motivo aqui, mas por sorte o exame terminou, uma vez que todos os civis que estavam na arena foram salvos, mesmo sem derrotarem Gang Orca, restando agora apenas descobrirem se e quem são os aprovados. Surpreendentemente, Todoroki e Bakugo foram os únicos da turma da Academia de Heróis que não passaram, tendo sim uma nova chance de tirarem as suas licenças, já que os examinadores têm interesse que todos não apenas tirem a licença para poderem lidar com eventuais situações de emergência, mas também continuem melhorando suas habilidades, com cada um deles, passando ou não, recebendo um feedback de seu desempenho. A aposentadoria de Almighty gerou uma instabilidade na sociedade, como a organização de novos grupos de vilões e uma provável ameaça entre eles, sendo apenas uma questão de tempo para acontecer, com Shigaraki sendo até agora o centro de tudo, sendo o sucessor de All for One, assim como Midoriya de Almighty, existindo sim a possibilidade dele nem mesmo ser parente da mestra de Almighty, algo que foi jogado apenas para criar uma dúvida e receio de fazer o que deveria ser feito. Enquanto de volta na academia, Bakugo juntou todas as peças sobre Deku, Almighty e a origem de sua individualidade, que nunca teve até agora, querendo uma revanche da primeira batalha que tiveram como aluno da Academia de Heróis. E a verdade é que esses dois possuem uma relação de rivalidade não declarada desde que Bakugo descobriu sua individualidade e Deku não, admirando os dois desde sempre o mesmo super-herói, e uma única pergunta sendo frequente em sua cabeça: como Deku, que sempre ficava atrás de Bakugo, se tornou mais forte? E por que não ele? Por que não Bakugo? A verdade é que o garoto desde o confronto do herói número 1 e o All for One se culpa pelo estado de Almighty, e realmente as suas questões nunca foram discutidas no que se refere a Deku, com o garoto tendo ciência que ele é o único capaz de aguentar a onda de raiva que Bakugo está sentindo agora, tendo uma parte de Deku que também odeia Bakugo, sendo essa exata parte que o faz ser melhor a cada dia, sendo por fim rivais de fato, com a verdade sendo revelada e Bakugo prometendo o segredo. Claro, sendo punidos por saírem do dormitório sem permissão no meio da noite, tendo que limparem ele. E completamente cientes que essa relação entre eles, apesar de rivais, ajudarão e levarão um ao outro ao topo como sempre desejaram. Vocês se lembram de Twice, certo? Aquele que consegue criar cópias dele mesmo e outros também, como vimos no acampamento de verão. Aqui vemos um pouco mais de como o mundo está através de seus olhos e perspectiva, constantemente preenchido por uma dúvida essencial, enquanto uma insegurança imensa sobre a figura de Endeavor como próximo símbolo da paz invade todos ali, dando a coragem necessária para aqueles que não sabem o que fazer com sua individualidade, iniciando a sua vida no crime, dando origem assim à formação de grupos de vilões. Já na academia, um novo semestre está prestes a começar, e com ele, uma nova fase da vida estudantil da turma 1A. Um novo programa, uma evolução do estágio que já realizaram antes que será melhor apresentada pelos alunos da academia denominados Big Three. Os alunos da academia que mais se aproximam dos heróis profissionais, e Mirio o mais próximo de ser um número 1,
mesmo entre os profissionais, tendo uma habilidade que, apesar de incrível, nem sempre foi assim. Ele trabalhou e se dedicou muito para conseguir chegar ao topo, depois de ficar por último diversas vezes aprendendo a melhor forma de usar sua individualidade, tornando suas fraquezas em forças, e tudo grande parte devido aos estudos de trabalho. A primeira oportunidade de atuarem na rua como heróis de verdade em situações de emergência, se tornando cada vez mais próximos daqueles super-heróis que almejam, enquanto o contrário também é verdade, com o mal se organizando nas sombras para quando o momento certo chegar, uma possível nova adição à União dos Vilões.